Olá, pessoal. Bem-vindo ao Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo. Há mais de 20 anos formando e capacitando executivos com curso de mestrado, doutorado, MBAs. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Fernanda, ela que é coordenadora de risco da Vinci Compass, engenheira elétrica e agora também mestre em economia pela nossa escola. Fernanda, obrigado por ter feito um tempinho na sua agenda e ter vindo aqui dar o seu depoimento de como foi o curso, de como foi os resultados da sua dissertação. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, professor, pela chance de estar aqui falando um pouco dos meus últimos 2 anos, falando um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional. Muito bom, Fernanda. A gente costuma aqui falando um pouquinho da sua dissertação, dos resultados que o aluno, no seu caso o mestrado, né, que você atingiu no mestrado, e depois a gente pode falar um pouco do seu trabalho, do mundo aí fora, como é que estão as bolsas, se é possível ganhar dinheiro operando em bolsa de valores, como que você tem feito esse trabalho na Vinci, e hoje em dia também não é só ganhar dinheiro, né, Fernanda? É não perder, né? Porque com essa volatilidade, com essas guerras, com essas incertezas, uma boa gestão é super importante para controlar os riscos do portfólio. Então, começando um pouquinho pela tua dissertação de mestrado, eu me lembro que você fez um trabalho primeiro baseado na economia americana, então preços de valoração de ações de empresas negociadas na Bolsa Americana. A gente tem várias empresas brasileiras que têm que são listadas também na Bolsa Americana, como Vale, Petrobras. Então, é do interesse do investidor brasileiro entender essa precificação e você olhou para a economia dos Estados Unidos. Usou vários modelos tradicionais de econometria, que se sustentam em teoria econômica, usou também modelos mais modernos, de machine learning, que usa inteligência artificial, né, o aprendizado de máquina, e tirou algumas conclusões. Você pode falar um pouquinho do seu estudo, dos seus resultados, e aí aos poucos a gente vai explicando para o grande público o que você encontrou? Claro. A minha tese, ela teve como objetivo prever o índice de Sharpe, que é um índice muito utilizado no mercado financeiro, que mede o retorno ajustado ao risco das ETFs norte-americanas setoriais. Então, basicamente, eu defini o escopo do mercado americano por ser um mercado que tem muita informação disponível. Então, assim, conseguir dados sobre o mercado é bem mais fácil. E eu utilizei técnicas, como você bem disse, justamente para tentar prever, saber se dá para prever e analisar o grau de robustez, né, da previsão desses ativos. Muito bom. Só traduzindo um pouquinho aqui o que a Fernanda falou para o público que não é da área, escolheu o mercado americano, que é um mercado mais líquido, é um mercado maior. Só para as pessoas terem uma dimensão da diferença, uma única empresa na Bolsa Americana, como Apple ou Nvidia, compra a Bolsa Brasileira inteira, né? Quando eu falo Bolsa Brasileira inteira, tem lá dentro Itaú, Vale, Petrobras, Gerdau, construtoras, né? E uma única empresa compra isso tudo. Então, só para dar uma dimensão, por que a Fernanda escolheu Bolsa Americana? Porque tem muito mais gente comprando e vendendo, as empresas são mais negociadas, né? E também por isso as grandes empresas brasileiras têm suas ações negociadas na Bolsa Americana. ETF, foi um termo técnico também que você mencionou. Se você trabalhar com uma empresa isolada, às vezes você pode estar capturando um evento isolado, né? Pegar uma empresa, por exemplo, o CEO foi demitido, aí gera uma crise de confiança, o preço daquela empresa pode estar mexendo por causa de um evento muito isolado. A Fernanda, para evitar esse problema, pegou ETF. ETF são índices, né? Composto por muitas empresas. Então, quando você olha o preço médio de muitas empresas conjuntamente, você tira um pouco esses efeitos isolados, né? E aí a Fernanda está olhando o comportamento desses preços, e aí já adiantando aqui que eu participei, eu fui seu orientador, já adiantando um pouco do resultado, né? Um pouco a Fernanda está tentando medir o risco-retorno dessas empresas, como é que isso se comporta no tempo. Porque é muito fácil alguém chegar agora, depois que explodiu a guerra e o preço do petróleo passou de $100, falar, poxa, você devia ter petroleira
no seu portfólio. Mas, se a gente olhar para trás, o preço do barril estava $60 e a narrativa de que o mercado estava sobreofertado e que o preço do barril de petróleo ia, na verdade, cair com o tempo. Então, muitos fundos, muitos investidores estavam evitando comprar petroleira. Depois que o preço sobe, aí fica óbvio, poxa, eu devia estar comprado antes, mas não estava. Então, Fernanda, eu acho que um pouco do seu estudo é olhar para isso, né? Será que tinha como saber lá atrás que era para estar comprado ou que não era para estar comprado? Você tenta modelar um pouco isso. E aí, a tua métrica para dizer se estava bem comprado ou se estava mal posicionado é o índice de Sharpe. Você podia explicar um pouquinho numa linguagem para leigo o que mede o índice de Sharpe? O índice de Sharpe é um índice do mercado financeiro que ele mede o retorno ajustado sobre a volatilidade dos ativos. O que isso quer dizer? Basicamente, ele compara várias ações que podem estar performando bem e analisa juntamente com o risco delas, né, associados. Então, por exemplo, se eu pego uma ETF de energias renováveis, se eu pego uma ETF de utilities, ou de energia geral, né? E ela está performando muito bem, mas assim, ela tem uma baixa movimentação, uma baixa volatilidade, ela vai ter um índice de Sharpe menor do que uma ETF que está performando bem, mas assim, se movimenta bastante. Então, por exemplo, uma ETF de cripto, ela vai ter uma volatilidade muito grande comparada ao de utility que é mais setorial, né? Mais previsível. Então, a gente consegue utilizar esse índice justamente para medir o quanto de retorno que o ativo está gerando comparado ao risco. Excelente, né? Mede um pouco, então, essa relação do risco-retorno, né? Se você pega um ativo que ele abana muito, balança muito, sobe, desce, você tem muito mais risco, muito mais emoção, né? Você compra ali aquele ativo e você vai se emocionar muito. Vai ter dia que ele vai cair muito, vai ter dia que ele vai subir muito e ele deve, portanto, entregar um retorno médio maior ao longo do tempo, né? Um prêmio maior por estar te dando tanta emoção, né? Exatamente. Já um ativo que não balança muito, você aceita ganhar um retorno um pouquinho menor, né? Exatamente. Então, acho que numa linguagem bem de leigo, eu acho que ele meio que é um índice que mostra a sua entrega por sofrimento, digamos assim. E aí você mediu os retornos de vários ETFs da Bolsa Americana, ETFs mais emocionantes, ETFs mais bem comportados, vamos chamar assim, né? E você verificou se os prêmios são adequados. Você encontrou o quê? A precificação a mercado é algo que atende a esse pré-requisito, né? Se você quer muita emoção, acaba ganhando um pouco mais. Se você vai para ativos que têm menos emoção, acaba ganhando um pouquinho menos. Isso que a teoria prediz. Você verificou nos dados da Bolsa Americana? Sim, bom, eu utilizei as ETFs setoriais do S&P, então basicamente são índices, né, que refletem as ações de determinados setores da economia norte-americana, e eu consegui, através dessas ETFs, eu peguei vários dados, né, então eu peguei dados de retorno, eu peguei dados de volume, peguei dados comparativos ao S&P, comparativos, dados de risco mesmo, volatilidade, cortose, e tentei analisar se existia alguma informação dentro dessas variáveis, né, que não era capturada por modelos lineares. O grande objetivo da dissertação foi justamente ver se existe alguma informação, se existe alguma dinâmica no mercado que a gente não consegue ver aos olhos nus, mas assim, esses modelos hipercomplexos conseguem capturar. O S&P 500, né, que são 500 empresas na Bolsa Americana, e você tem, esse é um índice, né, um ETF, comprar S&P 500, aí você compra tudo. Aí você tem subíndices, né? Um ETF de utility, por exemplo, você compra energia elétrica, saneamento básico, aí vai ter um subgrupo dessas 500 empresas. Ele tende a ser mais bem comportado, né? O preço vai ter menos volatilidade. Você pode ter um outro subgrupo de commodities, né? Empresas de commodities, são empresas de crescimento, empresas que pagam dividendo, e aí você tem um monte de subgrupos ali que você pode estar operando. E você testou para diversos subgrupos
E aí você falou um pouquinho mais agora, nessa sua última intervenção. Você falou assim, aí eu fui ver se tem alguma informação ali nos dados que eu não consigo ver a olho nu, mas que com o meu modelo eu consigo antecipar aonde é melhor colocar o meu dinheiro, né? Foi mais ou menos isso que você fez com vários modelos, né? Com modelos tradicionais e com modelos de aprendizado de máquina. E aí, o que você concluiu? Eu concluí a teoria de mercados eficientes. De fato, o mercado norte-americano é extremamente eficiente. É muito difícil ter uma geração de alfa que, assim, não esteja visível para todos os investidores. Então, outra conclusão foi que em períodos de crise, os modelos de machine learning, eles são extremamente robustos. Então, dificilmente eles oscilam. Eu tô falando isso porque durante o trabalho, quando eu utilizei 4 modelos. Eu utilizei um modelo de random walk, que é um processo estocástico, que é basicamente um modelo aleatório. Então, basicamente, ele diz que o modelo ele vai ter um preço, né? Só que esse preço ele não é previsível. Ele vai ser um preço, de fato, igual ao preço de ontem, mais um erro. Eu utilizei um modelo de regressão linear, que é o modelo, eu acho que mais clássico, que seria como se fosse traçar a linha de tendência, né, do modelo. E utilizei esses 2 modelos de machine learning, que eles tentam capturar as relações não lineares. Então, deixa eu interferir aqui, um pouquinho aqui, só para explicar o alfa, né, que você falou do alfa. Eu acho que o alfa é muito interessante, Fernanda. Que o alfa, ele é, vamos chamar assim, o cálice sagrado do trader, né? Todo trader quer encontrar um alfa. O que é um alfa? Um alfa é um modelo que você tem, que tem um excesso, você consegue capturar um excesso de retorno através da leitura dos dados com o teu modelo. Então, por exemplo, você vê determinado preço de ação ou preço de ETF e você com o teu modelo consegue identificar que ele está barato ou que ele está caro, né? Então, se está barato, você compra, espera subir e vende. Se está caro, você fica vendido, espera cair e recompra, né? Então, seria um modelo que você consegue ler distorções no preço de mercado e aí você consegue extrair algum retorno disso. Então, todo trader, todo fundo, ele quer trabalhar para ter um modelo que dê um alfa para ele, né? Uma forma dele extrair retorno de mercado. Por outro lado, Fernanda, isso é muito difícil, né? Todo mundo quer isso, né? Tem um monte de banco, um monte de investidor investindo dinheiro, capital humano para desenvolver modelos e todo mundo quer encontrar o tal do alfa para ganhar dinheiro, né? E aí o que você concluiu quando você falou assim, mercados eficientes, que você concluiu isso na tua dissertação, que eu achei muito legal, porque você fez isso de uma forma ampla, utilizando vários modelos, vários subíndices da Bolsa Americana. O que você concluiu foi mercados eficientes, quer dizer, aquele preço que está na tela ali, você observa, ele está refletindo o preço justo daquele ativo, né? Então não adianta você botar um modelo, gastar um esforço danado, acaba que o preço ali de Bolsa Americana, desses grandes ETFs que tem muita liquidez, ele é um preço justo, né? Está sinalizando um preço justo do ativo. Foi mais ou menos isso que você encontrou, né? Foi mais ou menos isso. Adicionando ao que você falou, eu encontrei que em momentos de crise, os modelos de machine learning, eles são mais robustos. Então, assim, existe, de fato, alguma informação adicional, mas, de fato, os mercados, eles são eficientes e é muito difícil extrair alguma informação que já não esteja embutida nos preços, né? Então, de fato, quando a gente fala mercado eficiente, só para deixar claro para o público, a gente quer dizer que, de fato, todos os investidores, eles têm as mesmas informações disponíveis e, portanto, têm a mesma capacidade, né, de decidir, assim, se eles querem comprar ou vender, exatamente. No curto prazo, interessante. Até porque, Fernando, se você tivesse encontrado um modelo que encontrasse um alfa de forma consistente, você não ia estar nem perdendo tempo aqui no podcast, né? Você ia estar ganhando dinheiro todo dia, fazendo cada vez mais dinheiro. Então, mas você mostrou de forma inequívoca, com uma base de dados muito grande, que os mercados americanos de ETF, de subsetores, são eficientes. Então, isso foi um resultado muito bacana. Eu recomendo aí, quem tiver a oportunidade, dar uma olhada na dissertação da Fernanda. Agora você abriu um outro flanco aqui para a gente explorar. Quando você foi procurar modelos que precificassem muito bem esses ativos, você usou 2 classes de modelo, né?
uma classe de modelo tradicional, que é o que a gente está acostumado até a ver na mídia, no noticiário. Se o PIB sobe, a Bolsa tende a subir, se o Banco Central vai subir os juros, a Bolsa tende a cair. Então, calcula várias elasticidades com equações lineares que tentam capturar o impacto do que está acontecendo nos preços dos ativos em Bolsa. E você usou uma outra classe de modelo, vamos chamar assim de mais agnóstico, né? Que você taca um monte de dado e manda a inteligência artificial, a máquina, o algoritmo de máquina resolver para você e te dizer, está barato ou está caro determinado ativo, né? Então, e você tem um terceiro tipo de modelo que é mercados são eficientes. O preço da tela, ele resume bastante a informação. Então, nessas três classes de modelo, você acha que concluiu que os preços são eficientes e que é o melhor preditor e é a melhor informação, é o preço de tela. E depois você comparou esses dois, né, os tradicionais e os de aprendizado de máquina. E aí você concluiu o quê, Fernando? Assim, é importante migrar para modelos de aprendizado de máquina, ou os modelos tradicionais são os melhores, né? Panela velha que faz comida boa, segue os modelos tradicionais de economia, ou não. Está tendo uma inovação nessa área de modelagem e, de fato, os bancos e os traders e os gestores de risco deveriam olhar mais para os modelos de aprendizado de máquina. Qual que foi a tua conclusão? Rafael, eu sou do time que quanto mais informação, melhor. Então, assim, eu acredito que a gente nunca deve olhar somente um modelo. Eu acho que se a gente tiver resultado de vários modelos, eu acho que a gente deve pegar vários resultados e ver quais são as informações novas que a gente consegue ter, né, capturar com os modelos. Então, assim, de fato, os modelos clássicos, lineares, modelos de Randall-Walker, que é o de processo estocástico, e o modelo de econométrico de regressão linear, eles são modelos, assim, que de fato entregam resultados, tanto é que são os modelos clássicos da economia, né? Inclusive, na minha tese, eu vi que o Randall-Walker é quase que imbatível, né? De fato, ele entrega resultados de aderência muito altos, porque de fato o mercado, ele não, que nem foi falado, ele não tem informação extra nas informações e de fato vai ser o preço de ontem mais um erro para o preço futuro, né? E já os modelos de machine learning, eles tentam capturar relações que a gente não consegue enxergar. Então, são modelos que de fato, eles tentam aprender quais que são as características, quais que são o comportamento dos dados, né? E eles te entregam muitas coisas. Inclusive no modelo de machine learning, quando eu rodei alguns gráficos, eu vi a diferença dos setores cíclicos para os não cíclicos. De fato, eu vi que o modelo ele aprendeu, né, o comportamento desses ativos para poder entregar um resultado. Então, assim, de fato, essa informação eu não teria disponível somente no modelo clássico. Então, assim, eu sou do time que, se a gente puder unir o modelo o modelo de aprendizado de máquina junto ao modelo clássico, eu acredito que seja melhor. Legal. Talvez até essa coisa de aprendizado de ciclo, até para seleção de ativos, né? Eu acho que o que você falou aqui foi muito rico. Hoje em dia, com a tecnologia, eu consigo aqui no meu relógio, a gente está gravando esse podcast, é dia 26 de março, e eu consigo ver aqui o quanto é que está negociando o câmbio, por exemplo, né? Quanto que está o câmbio? Em torno de 5,20. 5,21. Então, o câmbio está 5,21. Quase cravado, hein? Quase cravado. Está 5,21. Então, um câmbio a 5,21, o que a Fernanda está dizendo aqui para gente? Você pode pegar um modelo, varrer todas as variáveis aí, quanto é que está a bolsa, quanto é que está a taxa de juros, o que o presidente do Fed falou, o que o presidente do Banco Central do Brasil está falando, qual é a previsão de PIB. Você bota tudo isso num liquidificador, que a gente chama de modelo, e ele vai cuspir uma previsão de câmbio. Qual vai ser o câmbio amanhã? Vai te produzir uma previsão para o câmbio amanhã. Ela não vai ser melhor do que os 5,21 que a gente acabou de olhar na tela. Não tem como ser melhor. Então, isso é um pouco o que a Fernanda está falando, o que é muito interessante e muito forte, dizendo que os mercados, na verdade, são eficientes, porque tem um monte de gente
tentando acertar o câmbio, comprando, vendendo, quem acha que está caro está vendendo, quem acha que está barato está comprando, acaba que esse preço aqui, 5,21, ele resume a informação do mercado inteiro e acaba sendo um número muito eficiente. Por outro lado, o que a Fernanda aqui também está dizendo por isso então eu não vou fazer modelo, eu não vou estudar a economia. Não, ela ao contrário, né? É a favor de ter um monte de modelos e tentar interpretar a economia, porque, embora você talvez não consiga prever o câmbio de amanhã, você pode formar portfólios inteligentes, né? Separar num movimento o que é cíclico, o que tem um balanço de risco diferenciado, né? Tem mais risco de subir do que cair. Então, alguma informação você consegue extrair olhando para uma porção de modelos, não é isso, Fernando? Perfeito. Eu acho que a grande mensagem é que a previsibilidade existe, mas ela é estruturalmente limitada. E isso vem, assim, da própria construção matemática do Sharpe, né? Os modelos não lineares, que são os modelos de machine learning, eles vão entregar ganhos reais, mas em estabilidade e robustez. Não necessariamente em desempenho, né? Então, tipo assim, dificilmente ele vai superar o 5,21, que nem você tinha falado. Porque, de fato, o modelo de benchmark, assim, né? O modelo baseline. Fernanda, eu queria falar um pouquinho também da tua experiência pessoal como aluna da escola, porque a gente tem procurado promover a diversidade nas turmas, né? Sempre preservando a meritocracia. Você sabe que lá na FGV e PGE a meritocracia é inegociável. Mas, dado que está sendo respeitada a meritocracia, a gente gosta de ter diversidade, mais mulheres na turma. Hoje a gente, apesar de ser um curso de exatas, né, preferido, na sua maioria, pelos homens, a gente já está atingindo ali um percentual de, dependendo da turma, 30-70 ou 40-60. Já conseguimos ter algumas mulheres, embora ainda minoria. E a outra questão da idade também. A gente tem um perfil de idade muito diverso. A gente tem, inclusive, profissionais, executivos já em vias de se aposentar, que às vezes vão buscar no mestrado e no doutorado uma forma de construir uma carreira ou de consultor, ou de pesquisador, ou de professor. Mas você entrou na outra cauda da distribuição, né? Você entrou no mestrado com 23 anos. Você já havia feito engenharia elétrica, que é um curso que prepara muito bem na parte quantitativa, tinha uma boa base quantitativa, mas ainda muito nova, né? Com 23 anos, você direto da graduação para fazer um mestrado. Como é que foi a tua vivência ali dentro da escola? O que você achou do curso e como que foi depois? Valeu a pena? Eu acho que minha vivência foi muito enriquecedora. Eu conheci pessoas que provavelmente em cenários, em condições naturais, né, CNTPs, eu não conheceria. Então, assim, conheci pessoas, assim, fiz um networking muito maneiro, muito legal. Eu acho que é o maior ganho do mestrado foi realmente as pessoas que eu conheci, né? E, de fato, a qualidade técnica da escola é inegável. Todos os professores, todo o conhecimento, eu acho que eles me deram base técnica para tanto me aprofundar nos modelos, né, que são coisas que eu utilizo no meu trabalho até hoje, quanto me aprofundar na teoria. Se eu quiser ler um artigo, eu consigo pegar o artigo, ler, entender, e eu acho que, assim, são ganhos que, de fato, eles me fazem me destacar, sabe? Então, eu recomendo para todo mundo aqui que faça mestrado. Seja novo, que nem eu, seja mais velho. E sobre a diversidade, eu sinto que cada vez mais a gente vem quebrando, de fato, essa barreira. Eu acho que minha turma, ela foi mais parecida, assim, em questão de gênero. E eu fico muito orgulhosa, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que, de fato, falar sobre finanças é de fato um ambiente, assim, muito masculino, né? Então, Predominância masculina. De predominância masculina. Então, a gente ter essa voz, assim, começar a plantar sementinha para poder crescer, de fato, é uma oportunidade incrível, assim. Ser mais escutada, poder crescer mais, enfim. Eu acho que o mais difícil é só as comentadoras de futebol, né? Que acho que é o único ambiente, acho que é mais ainda predominância masculina. Fernanda, eu acho que, assim, vamos pegar uma dica sua para o grande público, assim. Pega o brasileiro médio, pô, o cara trabalha pra caramba, pagar as contas, dinheiro apertado, e aí o cara no fim do mês consegue guardar um pouquinho para poupar, né? Para quando tiver mais velho poder ter uma aposentadoria tranquila, às vezes não quer depender só de INSS, então o cara vai guardando um dinheirinho ali, vai fazendo a poupança dele. Hoje em dia o mundo
está com muita incerteza, né? É guerra, as próprias moedas, né? Poxa, a moeda vai depreciar, parece que não tem mais moeda segura. Aí surge um monte de investimento novo, Bitcoin, o cara não sabe se vai para a bolsa, se vai para a renda fixa, se compra um carro, se compra um apartamento, uma barra de ouro. Está todo mundo muito atordoado, eu acho, com essas incertezas todas dominam hoje o noticiário. Você, que fez engenharia elétrica, boa de conta, depois você fez o mestrado em economia e finanças na FGV EPGE, trabalha numa super casa, que é a 20 Compass, cercada de bons executivos. Então você apesar de nova, você já tem uma grande experiência nessa volatilidade, nessa montanha-russa que é o mercado financeiro. O que você recomenda para quem tem essa poupança aí, quer guardar a longo prazo? Aonde colocar o dinheiro? Tira do Brasil, deixa no Brasil, bota em bolsa, bota na renda fixa, bota em ativo real, vai para o mercado financeiro, sai do mercado financeiro, se expõe a novas tecnologias, IA, Bitcoin, e aí as pessoas ficam confusas. Eu sei que isso é uma pergunta que vai interessar muita gente, ouvir a resposta, né? E eu sei também que não tem uma resposta única, mas eu acho que você, hoje, é uma executiva, uma profissional, coordenadora de risco da 20, muito bem preparada, fez um mestrado excelente, uma dissertação que foi muito elogiada, né? Então, se você tivesse que dar um conselho para essa pessoa, né? Que conselho você daria? De fato, eu acho que a primeira coisa é entender seu perfil de risco. Você é um investidor que está disposto a correr mais risco? Se você perder uma moedinha, você vai ficar muito louco? Você vai ficar feliz? Você vai aguentar? Você vai aguentar? Você vai ter estômago? Eu acho que essa é a principal dúvida. A partir disso, você tem que escolher a classe de investimentos que tem mais aderência, né, ao seu perfil de risco. Então, assim, hoje em dia, com juros altos, a renda fixa é uma boa estratégia, mas assim, eu sempre também acredito que a gente tem que diversificar, então assim, se a gente puder explorar outros mercados, eu acredito que seja melhor, mas de fato, a gente tem que olhar todo o nosso portfólio, né, para poder ver qual é a melhor estratégia, de forma que ela esteja mais aderente ao nosso perfil, porque se você não tiver estômago, assim, você precisa ter, principalmente com a volatilidade do mercado hoje. Então não tem receita de bolo, né? Depende do investidor. Depende Cada do pessoa é investidor. uma pessoa. E nem quando você vai no parque de diversão, a família, né? Tem gente que quer andar na montanha-russa, tem gente que quer andar na roda gigante. Então, se você aguenta emoção, quer emoção, vai para os ativos mais voláteis e tenta extrair um prêmio maior. Se você não tem aquela capacidade de, como você falou, né? Perdi uma moedinha, já vai ficar sem dormir direito, aí é melhor buscar renda fixa, esses ativos, produtos de previdência, né? Esses ativos mais seguros, né? Não, exatamente. Eu acho que no mercado a gente tem uma frase que a gente fala muito, que é não existe almoço grátis. Então, assim, provavelmente se a gente quer alcançar maiores retornos, a gente vai ter que correr um risco maior. Não adianta ficar parado. Entendi. E o resultado da sua dissertação é sobre isso, né? Você encontrou ali que o preço que está na tela reflete a melhor avaliação do momento, né? Então, acho que a tua dissertação é muito sobre isso, né? Não tem almoço grátis. Eu queria agradecer não só a você, Fernanda, mas também ao José Carlos, que participou da banca, fez ótimos comentários, ele é sócio da 20 Compass e, principalmente, a gente acredita lá na escola no poder da educação, né? E a gente é uma escola, né? Então é normal a gente promover e acreditar no poder da educação. Mas sempre que eu vejo grandes empresários, grandes executivos, sócios de empresas, de banco, que apoiam os seus funcionários, como foi o seu caso, né? Uma executiva jovem, coordenadora da área de risco, a 20 apoiou, não só você ter feito o seu estudo, como ele fez questão de estar presente lá, participar da banca. Então, agradecer aí ao José Carlos, agradecer ao Edson Daniel, também professor da casa, que participou da banca. E, principalmente, Fernando, eu queria agradecer a você por ter, primeiro, sido essa aluna brilhante, né? Muito jovem, você fez uma dissertação realmente muito interessante e obrigado por ter vindo aqui dar o seu depoimento para os nossos ouvintes. Obrigada a você, Rafael. Eu acho que
É uma sensação incrível estar aqui hoje, ter uma sensação de dever cumprido, de fato, de ter terminado esse curso que, assim, a gente sabe que não é fácil conciliar estudo com trabalho, né? E eu fico muito grata, realmente, a todas as pessoas que participaram dessa trajetória, todos os professores, ao Zé aqui, que também fez parte da minha banca, e eu acho que foi uma conversa incrível que a gente teve aqui hoje. Muito bom. E a prescrição, assim, se compra ou vende dólar, vai ficar para o próximo podcast, né? Fica Hoje a gente não conseguiu ainda ter um modelo que diga se vale a pena comprar ou vender, né? O preço da tela está justo. Exato, sem spoilers. Obrigado, Fernando. Obrigada.